Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, continuando os nossos estudos do livro Céu e Inferno, uma das obras básicas da nossa doutrina consoladora, o Espiritismo. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 8, intitulado Os Anjos, né? O título do programa é Como são os anjos, onde vivem, o que fazem, né? Então, nós vamos comentar aqui sobre a questão da figura angelical perante a visão da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita fala sobre essa questão dos anjos, que tanto é mencionada, né, no Antigo, no Velho Testamento, em várias religiões, né, em várias crenças também, a manifestação dessa figura. Então, o que seria o anjo? Aonde é que ele está? O que a doutrina espírita se manifesta, né, se pronuncia com relação a este ser? Enfim, tudo isso nós vamos comentar aqui, então, neste programa, referente, então, todas as informações aqui retiradas, né, do capítulo 8 do livro Céu e Inferno, né, continuando os nossos estudos. Lembrando que para aqueles que ainda caíram de paraquedas aqui, ou não assistiram os outros episódios, ou não acompanharam, né, os outros capítulos, não tem problema, todos os episódios estão gravados lá no YouTube, né, no canal Sintonia no Bem. Então é só entrar lá no canal no YouTube Sintonia no Bem, lá nas playlists, podcast, Pode Mediar, que você vai achar todas as nossas gravações, desde as outras obras que nós já fizemos, né, o livro dos médiuns, por exemplo, tem todos os vídeos lá, certo? Então, hoje, antes da gente então começar o nosso estudo, né, com relação a essas figuras angelicais, a esses anjos, convido a todos para que fazemos então uma oração, pedindo à espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos aconselhe, nos abra os nossos corações, para que possamos absorver então essas informações e possamos então seguir de maneira adequada no caminho do bem, no caminho da verdade. Lembrando que quando nós falamos de bem, é toda aquela atitude que nós fazemos em benefício ao próximo, né? Então, vamos fazer tudo juntos a oração do Pai Nosso, que através dela, então, a gente consegue mentalizar e pedir por todas essas coisas que nós comentamos, então, anteriormente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um excelente estudo para nós. Comecemos então? Então hoje nós vamos falar sobre a questão dos anjos. E para tanto, Allan Kardec, né, e sua equipe vão tirar uma parte de uma fala, né? É um resumo, ele até coloca aqui na nota, né? Que é um resumo pastoral do Mons Gousset, que é o cardeal arcebispo de Reims, da quaresma de 1864, que está ali mais ou menos relacionado ao documento do Concílio de Latrão, certo? Resumindo, né, então ele tira uma parte sacra, né, esse documento sacro, para depois então ele fazer os comentários à luz do Espiritismo. O que é esse documento, o que esse texto fala? Bom, ele fala que a figura angelical é uma figura criada então por Deus para servir a Deus, que seriam figuras que são os operários da divindade. Eles são justamente os operários ali onde Deus vai manifestar suas vontades, e eles são divididos, né, em várias classes de acordo com a sua função. Então tem os arcanjos que levam a palavra do Senhor, aqueles que abençoam, aqueles que ficam louvando e etc. E aí ele comenta que na criação eles foram já criados puros,
né, próximos ali de Deus, com a felicidade absoluta. Então, eles seriam seres ali perfeitos, digamos assim, já em suas qualidades. Eles não precisaram, né, aprender nada e tudo, e Deus já os criou desta forma, com justamente o intuito de levar a mensagem de Deus, dele manifestar através deles e fazer então as suas vontades. Uma outra questão também que ele coloca interessante com relação a esse ponto são justamente, né, que eles foram criados dessa forma, que eles já foram criados perfeitos, e ele faz uma distinção. Ele coloca que existe o corpo, que seria a matéria, existe então a alma, e o ser humano é uma relação entre corpo e alma, e o anjo, ele não é uma alma, ele é, porque a alma, de acordo com esse texto, a alma ela precisa do corpo, e essa relação, né, seria um estágio ali. Então, ele divide a criação, né, da seguinte maneira: matéria inanimada, a matéria e o corpo, que seria o ser humano com a alma, né, então o corpo e a alma, e o anjo, que seria o Espírito Santo, que seria algo da divindade, algo que não precise, não tenha o corpo ali, ele não tem essa relação, e ele explica justamente o quê? Que a unificação entre o Espírito, né, e a matéria gera esse meio ali, o ser humano. Seria mais ou menos essa a ideia. Bom, é até difícil para mim passar para vocês didaticamente essas informações, porque sem ali um certo tipo de interferência ou já ali expressando uma certa indagação, né? Porque ao longo do que a gente estuda, pensar, por exemplo, nas características de Deus, como justiça, bondade, etc., e pensar que ele cria algo com um patamar de evolução já no topo, seres perfeitos, que não precisariam aprender nada, então ele criou seres que têm a mesma perfeição do que a sua. Então, seres iguais? Não, eles estão rebaixados ali um pouco, mas já nasceram aprendendo isso? São espíritos já perfeitos, o Espírito Santo. Então, são alguns questionamentos que quando a gente lê, né, e o Allan Kardec colocou na íntegra, para quem tiver maior interesse, pode estar fazendo a leitura, que não é o nosso interesse fazer essa leitura, mas quando você lê, surgem, né, vários questionamentos e várias posições, igual, foi criado para louvar ao Senhor, ficar louvando o Senhor, mas Deus ia criar alguma coisa para ficar louvando a Ele? E aí, uma questão muito importante de nós lembrarmos aqui, né, que é a questão do seguinte: Deus não cria nada para inutilidade, e nós expressamos aquilo que há dentro de nós. 1864 é uma época muito marcada pela monarquia, onde os reis tinham seus súditos. Até no próprio texto faz uma relação em que o Deus seria o grande monarca, e quanto mais súditos ele tivesse, mais poderoso ele era. E isso é um reflexo, né, do ser humano ali daquela época, do indivíduo que então ali escreve. E isso é muito importante a gente levar essa consciência, porque um indivíduo que tem ali nas suas raízes esse egoísmo, essa questão de eu quero que clamem por mim, eu quero que ter súditos que se abaixem em mim e me reverenciem, que louvem a mim, eles acabam transferindo essa questão para as qualidades de Deus. E lembra que a gente estudou em outros episódios que a visão que nós temos de Deus, a nossa visão, não que ela realmente seja, mas a visão que nós temos de Deus é o que a gente traz dentro do nosso coração, aquilo que a gente é. À medida que a gente vai se depurando, que a gente vai se aperfeiçoando, que nós vamos melhorando, essa visão ela vai se tornando cada vez mais lapidada, e ela vai se tornando cada vez mais próxima do real. Por isso que se fala muito, meus amigos, daquela questão de que, olha, nós devemos buscar esse caminho para chegar a Deus. Por quê? Mudando o que há dentro de nós, nós mudamos fora. Lembra do que nós comentamos anteriormente em outros episódios? Nós não viemos para cá para mudar o mundo, mas nós viemos para cá para mudar como nós vemos o mundo. O nosso olhar. E como que nós vamos mudar o nosso olhar? Mudando dentro. E aí, pensando justamente nesses pontos que eu comentei aqui com você,
com vocês, o Allan Kardec coloca para nós alguns questionamentos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é aquela questão assim, a doutrina espírita, ela acredita em anjo ou não? Como que funciona isso? O que seriam esses anjos? O que seria essa figura angelical? Olha que interessante. Olha os comentários. A alma adquire ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo, ela nada pode adquirir, a da criança, a do selvagem, a do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre o que era quando morreu. Está voltada à inutilidade pela eternidade. Se ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que ela pode progredir. Sem um progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Se ela progride, qual o limite do seu progresso? Não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou puros espíritos. Se ela pode chegar aí, não haveria nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isentos de todo o trabalho, gozando de uma felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la. Ao passo que os outros seres menos favorecidos não obtêm a suprema felicidade senão ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus o pode e sem dúvida. Mas, se admite o infinito das suas perfeições, sem as quais não haveria Deus, é preciso admitir também que não faz nada de inútil, e nem nada que desminta a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. Aí, no texto, eles tinham colocado assim: uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número de súditos, de seus oficiais, de seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade dos reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade que se mantém sem cessar posternados ou de pé diante do seu trono? Não é rebaixar a divindade, assimilando a sua glória ao fastos soberanos da terra? Essa ideia inoculada no espírito das massas ignorantes falseia a opinião que se faz da verdadeira grandeza. É sempre Deus reconduzindo as mesquinhas proporções da humanidade. Supor-lhe a necessidade de ter milhões de adorantes sem cessar, posternados ou de pé diante dele, é emprestar-lhes as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É o número e o brilho dos seus cortesãos? Não. É a bondade e a sua justiça. É o título merecido de pai dos súditos. O Espiritismo professa, com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tenha mais, por estar mais conforme com a observação e destinação da alma. Segundo o que nos ensina, a alma ela é independente do corpo, que senão é um envoltório temporário. A sua essência é a espiritualidade. Vida normal é a vida espiritual. O corpo não é senão um instrumento para o exercício de suas faculdades em suas relações com o mundo material, mas separada do corpo, goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão. Aí ele coloca: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se pode duvidar. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas não nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta. Adquirem-no pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas. Alcança-na mais ou menos prontamente em virtude do seu livre arbítrio e em razão dos seus esforços.
Todos têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil a uns do que outros, porque todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por nenhum. Diz-lhe: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme essa lei é o bem. Tudo que lhes é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la, e sereis assim os árbitros da tua própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem o cria o mal, infringindo as suas leis. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Então, o que ele coloca aqui? Uma questão muito interessante. A doutrina espírita, ela não vai de encontro à crença de que existem seres anjos, que existem figuras angelicais. Realmente, elas existem. É o que nos coloca aqui. Mas essa ideia de que elas foram criadas dessa forma e de que elas são privilegiadas, na verdade, elas servem de exemplo a nós. Que elas foram criadas simples e ignorantes. E através do livre arbítrio delas, através do esforço delas, através do trabalho delas, elas merecem estar aonde elas estão. E são figuras importantíssimas, que são o que nós chamamos de espíritos superiores, espíritos de luz, né? Que são nada mais, nada menos do que espíritos voltados ali com missões para ajudar o desenvolvimento da humanidade. E uma reflexão muito profunda se fala-se muito em anjos com asas e etc., mas nós já paramos para pensar nos anjos que convivem na nossa vida? Anjos que estão encarnados e desempenhando um papel fundamental no nosso dia a dia, que tem nos ajudado e nos motivado a ter uma respiração mais leve, um olhar mais doce, um amor maior para com os outros. Já refletiram sobre essas pessoas? Já pararam para pensar sobre essas pessoas? Essas pessoas, elas são exemplos de anjos encarnados, de seres que aqui estão para nos ajudar. Então, quando nós falamos sobre essa questão de anjos, o que a doutrina coloca? Que a criação, Deus sendo soberanamente justo e bom, não teria privilegiados. Ele não criaria algo, poderia, porque ele é todo poderoso, mas ele não criaria algo que já chegou no patamar, porque qual mérito, né, ele teria? Se a felicidade não seria dele. O que ele teria da vida sem experiência? Como ele poderia aconselhar ou ajudar se ele não teve a experiência ali por trás? Ele nos mostra a todo dia que nós caminhamos para a unidade, nos mostrando o quê? Que apesar das diferenças que perpassam na criação, todas elas têm um único fim, que é viver, que é buscar, cada um da sua maneira, esta unidade que é tanto falada. Como assim? Observemos. A planta, ela tem um fim, fazer a fotossíntese dela. O animal tem um fim, produção, defesa, alimentação. É o fim dele. E o ser humano? O que se espera do ser humano? Valores, virtudes. Utilizar dessa consciência da melhor forma. É isso que a natureza pede de nós. Nós temos uma chave, uma importância muito grande nas nossas mãos, que é o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu essa capacidade para que nós possamos fazer escolhas. E a pergunta que fica muito sobre essa questão é: como nós refletimos, esses seres evoluídos, esses seres de luz, esses seres angelicais, eles trabalharam para chegar até lá. E até hoje eles trabalham para nos ajudar. Porque sendo espiritamente
evoluidíssimos, eles sabem que felicidade verdadeira é felicidade compartilhada. Por isso, eles trabalham incansavelmente. Em que sentido? Para nos ajudar. Para que possamos juntos chegar à fraternidade universal que tanto nos é prometida. Olha a profundidade disso. E toda a maneira como isso é organizada. E uma questão que deixa muito claro é que, olha, o tempo que foi criado isso, sabe-se que Deus nunca para de trabalhar. Porque ele não para de criar, ele está criando. Enquanto foi criado? Eu fui criado na mesma época de Jesus? Ou tomara, né? Tomara, imagina se a gente foi criado antes. Eu ficaria morrendo de vergonha se alguém chegasse para mim, olha, você é mais velho que Jesus. Você foi criado antes. Meu Deus, o que eu tenho feito meu livre-arbítrio? Pararam para pensar? Sabe-se que nós não fomos criados ao mesmo tempo. Ok. E por isso, já existem esses seres de luz, esses espíritos cristes. Né? Eles trabalharam muito para chegar até lá. E vamos rezar para que a gente tenha sido criado mais tardio. Por isso a gente está aqui aprendendo, começando a, né, talvez começar a pensar em criar um caminho mais legal. Beleza. Mas o ponto é, não sabendo disso, Deus é tão misericordioso que ele não nos deixa ter essa noção, naquele seguinte sentido. Abre aspas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. A partir do momento em que nós vemos essa situação, em que nós estudamos isso, e vemos que existe essa possibilidade, nós podemos fazer diferente hoje e trilhar então esses caminhos. O caminho do amor, da paciência, da união, da verdade. Todos juntos. E pensando nessa perspectiva, tem uma mensagem do Emmanuel, justamente sobre essa questão, né, que diz assim: ante os espíritos puros, que para nós aqui são os anjos, né? Então, ante os anjos, olha o que Emmanuel nos fala. Mentalizas a natureza divina dos espíritos puros e queres partilhar-lhes o banquete de luz. Sonhas trajar-te de esplendor e esparir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Entretanto, ai de nós, espíritos vinculados ainda à terra, somos por enquanto consciências endividadas a entrecochar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelidos ao barro das próprias imperfeições. Apesar disso, porém, é possível começar desde logo a escalada ao fulgor dos cismos. Não podes hoje erguer as mãos sustando o curso da tempestade. Contudo, guarda contigo os meios de acerenar a procela de dor que surge o coração dos companheiros em sofrimento. É impossível, de um instante para outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. Diligencias debalde agora materializar os entes sublimes da esfera superior ante os olhos terrestres. Todavia, nada te impede de concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados que esfomerecem de fome. Na atualidade, resultaria infrutífero qualquer empreendimento de tua parte no sentido de alimpar o próximo verminado de chagas, pronunciando simples ordem verbal. Contudo, ninguém te furta o ensejo de alentar-lhe a esperança ou de lavar-lhe as feridas. Em vão, buscarias à pressa renovar milagrosamente o ânimo envenenado de entidades embrutecidas, transformadas em obsessores. No entanto, consegues aliviar em bálsamos de oração e de amor a mente desorientada, fronteiriça à loucura. Reflete nos mensageiros divinos.
Respeita-lhes a missão e rogai-lhes o apoio na caminhada. Mas não tentes obter de improviso as responsabilidades que lhes pesam nos ombros. Não reclame para teus braços o serviço do sol. Cumpre os deveres que te competem. Para isso, não te digas cansados e nem te proclames inútil. O verme infinitamente distante do pensamento que te coroa é o servo esquecido, que aduba a terra para que a terra te forneça o pão. Então, olha que interessante essa mensagem. Ele faz justamente uma reflexão em que sentido? Que ele nos puxa e nos chama muita atenção. Que é, olha, sabemos que realmente existem esses anjos, que então eles merecem, né, através do seu próprio livre-arbítrio, através do seu próprio trabalho, estar onde estão, que eles estão nos ajudando, que nós gostaríamos de estar junto a eles, compartilhando bálsamos de luz, de estarmos ali ajudando uns aos outros, de sermos seres de luz, etc. Mas ele fala, ai de nós. Nós somos espíritos ainda que estamos presos aqui na Terra justamente por conta das nossas imperfeições, justamente por conta dos nossos débitos, das nossas dívidas, né, dos nossos créditos, no caso. E que solicitar isso não nos condiz. Mas, ao invés de querer jogar luzes para o globo terrestre, jogue luz para o seu amigo que está do seu lado. Ao invés de querer fazer um milagre mundial e acabar com a fome do mundo, acabe com a fome daquele que está ao seu lado. Ao invés de querer expandir a mensagem divina para todos os continentes, todos os países, para o globo terrestre, espalhe a mensagem ao próximo e, acima de tudo, haja conforme aquilo que você espalha pela boca. A palavra, ela esclarece, mas o exemplo, ela lhe arrasta. É justamente esses pontos que Emmanuel nos pede para refletir. Que se fala muito nessas questões, mas nós precisamos fazer a nossa parte e começar no hoje, a nossa caminhada, para que então possamos chegar neste local que nos é tanto prometido. E é aquela questão que nós comentamos no início do programa e agora finalizamos com essa reflexão. Não busquemos mudar o mundo fazendo coisas, não. Mas busquemos mudar a forma como nós vemos o mundo, como o outro vê o mundo. Mude a forma do outro ver o mundo, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais carismática, regada ali com os bálsamos de caridade, fé, união, prosperidade. Então, justamente esse capítulo dos anjos vem justamente para nos refletir e nos mostrar o quê? Que Deus, sendo soberanamente e infinitamente justo e bom, não faria sentido justamente criar esses seres já desvinculados do corpo e da matéria e que já sabem de tudo e que são perfeitos. Eles caminharam para isso. E isso nos mostra o quê? O caminho a ser seguido. Para finalizar, peguemos o nosso exemplo que marca a nossa humanidade e que é o nosso mestre. Lembremos de Jesus de Nazaré. Quando nós pensamos nesse ser, ele estava longe, mas longe, no quesito de evolução. Ele é um anjo que veio então aqui encarnado, um espírito muito puro, um espírito muito avançado. E qual foi a sua missão? Servir de exemplo, mostrar o caminho. Não para que os outros seguissem o que ele fez, porque isso coube a ele, mas mostrou a forma como seguir, a maneira de se seguir, e cada um com os seus pés, então, caminhar. É através dessa reflexão que a doutrina espírita nos mostra o quê? Que nós precisamos agir, que se cabe então a nós e depende então do nosso livre arbítrio. A pergunta é, o que nós temos feito dele? E o que nós podemos fazer para que a cada dia possamos fazer escolhas adequadas e corretas, para que então a gente caminhe no caminho do bem
e no caminho da verdade. Através dessas reflexões, gostaria de deixar aqui uma mensagem, justamente com a questão dos anjos. Rogue aos anjos, ore por eles, olhe para os que estão à sua volta, aqueles que te ajudam, aqueles que te amparam, aqueles que te sustentam. Lembremos da importância que um conselho verdadeiro e de muito amor tem em nossas vidas. Que saibamos ajudar uns aos outros e que tenhamos nas nossas atitudes a tentativa e a intenção e que consigamos, no final de tudo, agir como tal. Agir como seres celestiais. Que Deus haja através de nós. Que através do nosso livre-arbítrio possamos escolher ser instrumentos de vossa paz. E assim, agirmos conforme esses seres angelicais, que são espíritos de altíssimo escalão, que mediante muito trabalho hoje nos ajudam também a trabalhar. Uma boa noite a todos e vejo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.